Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Parnamirim, declaro aberta a terceira sessão ordinária do primeiro período legislativo do dia 3 de fevereiro de 2021. Convido o vereador Gabriel César para fazer a leitura da mensagem bíblica. Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me imensamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Gabriel César. Passa a palavra para a vereadora Carol Pires para a leitura da ata. Bom dia a todos. A ata da 98ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 8 dias do mês de dezembro do ano 2020, às 10 horas, na sala da reunião da Câmara Municipal de Parnamirim. Estavam presentes o presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeados pela primeira secretária Vandilma Maria de Oliveira e segundo secretário Gustavo Negócio de Freitas. Além dos demais edis, Ana Michele de Farias Cabral, Alexandre da Conceição Nunes da Silva, Antônio Tiago Cartacho Ferreira, Carlos Alberto da Silva Tagino, Fativan Alves de Moura de Paiva, Hamilton Rademac Pereira, Ítalo de Brito Siqueira, Cátia Carvalho de Lima, Paulo Barbosa da Silva, Raimunda Nilda da Silva Cruz, Raleicia Freire dos Santos e Rogério César Santiago. Ausentes os vereadores Abidene Salustino da Silva, Manuel Diniz e, com sua falta justificada, o vereador Jeová Alves da Costa. O presidente Irani Guedes, sob a proteção de Deus e em nome do povo parnamirinense, deu por aberta a sessão ordinária, convidando a vereadora Ana Michele de Farias Cabral para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 12, versículo 30 e 31 do livro de Marcos. O presidente Irani Guedes passou a palavra para o segundo secretário Gustavo Negócio de Freitas. O mesmo iniciou a leitura da ata da 85ª sessão ordinária do ano de 2020. Após a leitura, a mesma foi colocada em uma única discussão, em uma única votação, e em seguida foi aprovada em uma única votação por unanimidade dos presentes. O presidente Irani Guedes passou a palavra para a primeira secretária Vandilma Maria de Oliveira. A mesma fez a verificação do quórum e iniciou a leitura do expediente. O expediente do dia constou o projeto de decreto legislativo, números 020/2020 e 040/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Vereadora Cátia Carvalho de Lima. Projetos de decretos legislativos, número 024/2020 e 039/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Vereador Gustavo Negócio de Freitas. Projeto de decreto legislativo, número 030/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, vereadora Nilda da Silva Cruz. Projetos de decretos legislativos, número 041/2020 e 042/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Vereadora Cleidilane Freire dos Santos. Projeto de decreto legislativo, número 043/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal do vereador Rogério César Santiago. Projeto de resolução número 010/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia Carvalho de Lima. Parecer ao projeto de lei número 072/2020, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. Pareceres da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer ao projeto de lei número 061/2020, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele de Farias Cabral. Parecer ao projeto de lei número 065/2020, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele Farias de Cabral. A vereadora
vereadora Vandilma Maria de Oliveira, primeira secretária, informou que o expediente foi devidamente lido. O presidente saudou a todos e informou que não houve inscrição para o uso da tribuna e solicitou novamente a verificação do quórum. A vereadora Vandilma Maria de Oliveira, primeira secretária, registrou os vereadores presentes e justificou a ausência do vereador Manuel Diniz. O presidente Irani Guedes passou para a ordem do dia, colocando em primeira discussão, em primeira votação, os seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar número 010/2020, autor Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 068/2020, autor Poder Legislativo Municipal, de vereadora Fátima Alves de Moura de Paiva. Projeto de lei 069/2020, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Fátima Alves de Moura de Paiva. Projeto de lei número 073/2020, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia Carvalho de Lima. Projeto de lei número 075/2020, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia Carvalho de Lima. Prosseguindo os citados projetos de lei foram aprovados em primeira votação por todos os presentes. Continuando, foi colocado em uma única discussão e uma única votação o projeto de resolução número 09/2020 do Poder Legislativo Municipal, Comissão Temporária de Análise, Estudo e Acompanhamento da Revisão da Lei Orgânica Municipal e Regime Interno. Todos os vereadores, em seguida, foi aprovado em uma única votação por todos os presentes. Prosseguindo, foi colocado em uma única discussão e uma única votação o requerimento legislativo do número 045/2020, Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele de Farias Cabral. Em seguida, o mesmo foi aprovado em uma única votação por todos os presentes. Continuando, foi colocado em uma única discussão e uma única votação o requerimento legislativo 046/2020, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. O presidente Irani Guedes sugeriu à vereadora Raimunda Nilda a remarcação da data do requerimento legislativo de sua autoria. A vereadora Raimunda Nilda solicitou o uso da palavra, justificou o requerimento legislativo de sua autoria. O presidente Irani Guedes acatou o pedido da vereadora Raimunda, submeteu ao plenário o seguinte requerimento legislativo 046/2020 da autoria da vereadora Raimunda Nilda. Foi aprovado em uma única votação por todos os presentes. Não havendo nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria para deliberar, o presidente Irani Guedes deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outra em seguida, após 5 minutos. Para constar, Gustavo Negócio de Freitas, segundo secretário, fez levar a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora. Sala de reunião da Câmara Municipal de Parnamirim, 8 de dezembro de 2020, presidente Irani Guedes, primeira secretária Vandilma Maria de Oliveira, segundo secretário Gustavo Negócio de Freitas. Lida a ata, senhor presidente. Agradeço a vereadora Carol Pires. Ata em discussão, ata em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário a verificação do quórum e a leitura do primeiro expediente. Boa tarde a todos. Fazendo a verificação do quórum, presença em plenário, vereador Afrânio, vereador Léo, vereador Diego, vereador Vavá, vereador Éder, vereador Gabriel, vereador Tiago Fernandes, vereadora Fativan, vereador Diogo, vereador professor Ítalo, vereador Maico, vereador Irani, vereador Binho, vereadora Ralessa, vereador Marquinhos da Crimep, vereadora segunda secretária Carol Pires, vereador presidente Vonei França e primeiro secretário Gustavo Negócio. O expediente só consta com indicações. Indicação número 36/2021, vereador Vonei França indica ao chefe do executivo a criação de uma escola de governo municipal. Indicação número 53/2021, vereador Diego Américo indica ao chefe do executivo municipal extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas a reforma da escola municipal Professor Limírio Cardoso, situada na rua Francisco Ferreira da Silva, no bairro de Santa Teresa. Indicação número 71/2021. Vereador Éder Rodrigues indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, que seja realizada a reforma na quadra de praça de futebol no bairro de Pium, na Rua da Aurora.
Indicação número 26, barra 2021, vereador Irani Guedes. Indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, a troca das lâmpadas tradicionais por tipo LED, na Avenida Brigadeiro Trompovski, situada no bairro de Monte Castelo. Indicação número 27, vereador Irani Guedes. Indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Obra Pública, a pavimentação pelo método asfalto na rua Rio Claro, no loteamento Parque das Orquídeas, bairro do Emaús, de Emaús. Indicação 59/2021, vereador Maico Borges. Indica o chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Saúde, Terezinha Rego, a criação de um plano de castração municipal. Indicação número 60/2021, vereador Maicon Borges. Indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, a instalação da iluminação de LED em canteiro central com poste duplo na rua Suboficial Faria, Monte Castelo. Indicação número 58/2021, vereador Binho de Ambrosio. Indica ao chefe do Executivo Municipal, extensivo à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, para que seja realizada a construção de um matadouro público neste município. Matadouro, né? Indicação número 33/2021. Vereadora Carol Pires indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Oswaldo Taveira, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, para que seja realizada a pavimentação asfáltica na Avenida dos Eucaliptos, no conjunto Parque do Eucalipto, num bairro de Nova Parnamirim. Indicação número 13/2021, vereadora Carol Pires. Indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, que seja realizada a substituição das lâmpadas existentes para iluminação em LED da Avenida Abel Cabral, em Nova Parnamirim. Indicação número 44/2021, vereador Gustavo Negócio. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito, extensivo ao chefe do Executivo Estadual, Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, a construção de uma ciclovia ao longo da BR-101, ligando Natal a Parnamirim, iniciando um viaduto de acesso para Pium, e que a mesma seja sinalizada em toda a sua extensão. Indicação número 48/2021, vereador Gustavo Negócio. Indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas e à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, a pavimentação asfáltica, bem como a iluminação de LED na Avenida Getúlio Vargas e na Avenida Saturnino da Rocha Laranjeira, até a BR-304, num bairro de Passagem de Areia. Lido o expediente, senhor presidente. Agradeço ao vereador Gustavo Negócio. Passamos o uso da palavra aos vereadores inscritos na tribuna. Temos um vereador inscrito. Convido o vereador Diego Américo para fazer uso da tribuna. Oi, boa tarde a todos os colegas, boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos que estão aqui e que estão em casa nesse momento assistindo a nossa sessão. Hoje eu vim trazer aqui a minha primeira indicação do mandato legislativo do professor Diego. Vim trazer para o Executivo a indicação da reconstrução da Escola Limírio Cardoso, uma vez que a população de Bela Parnamirim tanto necessita. Foi uma das maiores reivindicações da população na minha caminhada na campanha eleitoral, e eu não poderia deixar de ser como a minha primeira indicação do meu mandato legislativo. Aquele espaço é um espaço que, além da escola, poderia funcionar um centro esportivo, favorecendo com que as crianças e adolescentes daquela região
pudessem praticar atividade esportiva e cultural, favorecendo a saída do mundo das drogas, do mundo da marginalidade, aonde eu acho que Tiago Fernandes deve encontrar um índice lá elevado de crianças que se enquadram nesse perfil. E assim, além disso, Bela Parnamirim, além da parte esportiva, que também vai ser a minha próxima indicação, estaremos também levando a questão das limitações. Bela Parnamirim hoje sofre com a questão das limitações. E eu acho que essa Casa Legislativa, a gente vê a vontade de trabalhar. Estou vendo que os colegas têm hoje uma grande vontade de trabalhar pela população. E eu acho que a gente vai sim se debruçar ali naquele bairro, para que a gente possa traçar as limitações. Já existem as limitações, mas que a gente possa deixar mais visível e que a gente possa, assim, começar a resolver aquela problemática de Bela Parnamirim, Bela Vista, territorialmente falando, Macaíba, Parnamirim, que a gente possa sentar e trazer realmente uma solução para essa problemática, certo, senhor presidente? Queria uma parte bem rapidinho, senhor vereador Diego. Pois não, pode falar. Bem interessante, como se fala aí em Bela Parnamirim, Bela Vista, como é conhecido. A gente, aqui o mandato do vereador Gustavo, já em outra legislatura, a gente se preocupa muito ali na questão de Bela Vista. O que é que acontece, vereador Gabriel, vereador Éder? Porque lá o que tem que ser realizado lá? Um plebiscito, onde a população possa escolher se quer ser Parnamirim ou se quer ser Macaíba. Mas a gente sempre tem um entrave no nível estadual, porque para ser feito um plebiscito, tem que ser uma consulta à Câmara Municipal de Parnamirim, a consulta à Câmara Municipal de Natal e junto à Assembleia Legislativa, que tem que dar entrada. Mas a gente sempre tem esse entrave. A comunidade, o bairro de Bela Vista é muito penalizado com isso. Você for fazer uma pesquisa lá, já foi feita pesquisa com comerciantes, com todos lá, quase 100% querem ficar em Parnamirim. Porque o atendimento lá de infraestrutura, de saúde, tudo é caótica. A unidade de saúde fica próximo à questão de Macaíba e às vezes não podem nem ter o atendimento. Então os vereadores nessa nova legislatura, é uma bandeira que eu até parabenizo o vereador Diego para tocar nessa problemática, onde a gente possa conversar com deputados estaduais, com o presidente da Assembleia, para a gente comprar essa briga, para ver como fica a situação de Bela Vista. Porque a questão territorial, ok, tem que ver as limitações. Mas vamos ver mais ainda pelo povo de Bela Vista, ver a questão do plebiscito, para eles poderem decidirem se quer ser Parnamirim ou se querem ser Macaíba. Agora tem que sair dessa casa com a união dos demais vereadores, dos 18 vereadores, contando com o apoio aqui do presidente da casa, Vone França. Obrigado, Diego. Muito obrigado, vereador Gustavo, pela palavra e pela sensibilidade por aquele bairro tão necessitado. E eu tenho certeza que a casa como um todo vai sim resolver esse problema. A gente vai debruçar e vai trazer uma solução para o bairro de Bela Vista e Bela Parnamirim, tá bom? Mais algum colega quer a parte? Pois não. Obrigado, vereador, professor Diego. Estive lá com o nosso amigo João Pérez, é uma liderança do bairro de Bela Vista, acompanhando, inclusive, com algumas visitas. Hoje à tarde a gente está recebendo aqui no gabinete do presidente da Câmara o prefeito de Macaíba, justamente para, um dos assuntos a se tratar, essa questão do plebiscito, onde a população sofre, porque eles pagam todos os endereços de correspondência que não chegam lá, mas eles pagam energia, pagam água, o atendimento é restrito à UBS de Bela Vista, e fica bem na divisa ali. A divisa antiga que eles fizeram foi justamente na UBS, se eu não me engano, é a Avenida Passagem de Areia, onde é localizado a UBS de Bela Vista. E é uma das reivindicações antigas e que se estende há tanto tempo. Eu acho que está mais do que na hora de nós, vereadores, esta casa, reunir e ser definitivo em ajudar aquela população tão carente. Muito obrigado pela parte, vereador. Tá bom. A parte, professor Diego. Vereador Marquinhos da Climep. Também quero uma parte. Parabéns, nobre vereador.
querido Éder, vereador Éder, dizer que se junto a Vossa Excelência na luta, dizer que nós participamos lá dos movimentos desde o início, junto com o colega João Pérez, mas pedir que de imediato, antes do plebiscito, que é um negócio longo, a gente procura uma solução imediata para aquela comunidade que tanto sofre. Aproveitando, Éder, que o prefeito vem lhe visitar, você aproveite e leve o nosso abraço, né, e dizer que ele junte com o nosso prefeito Taveira uma solução para que amenize o sofrimento daquela população, que nós somos representantes desse nosso povo. Obrigado, vereador, pela parte. A parte, vereador Gabriel. Obrigado, professor Diego. Eu queria falar a respeito dessa UBS. Eu participei de uma audiência com a promotora referente à questão da saúde, Parnamirim. Ela falou que já tem doutora Luciana, ela disse que já tem um terreno que fica próximo ao Limírio, que esse terreno era da prefeitura e para ser construído ali a questão de uma UBS, até para ficar mais próximo das pessoas que moram naquele bairro, né? Porque hoje fica distante a questão da UBS. E outro ponto é a questão dos Correios, que eu acho que o vereador Éder citou. A questão dos Correios é puramente incompetência da gestão municipal. Por quê? Eu tive uma reunião com o superintendente dos Correios. Ele falou: Gabriel, a situação do bairro de Bela Parnamirim, como de alguns outros, por não passar o correio, é a questão da numeração, ruas sem nomes. Então eles teriam que fazer uma parceria entre Correios, Prefeitura de Parnamirim, Secretaria de Tributação, para colocar os números corretos das residências, né, de acordo com o IPTU, de acordo com o registro do terreno daqueles moradores daquele bairro. E eles estavam disponíveis a ajudar a fazer isso, como aconteceu em Natal. Eles fizeram isso, salvo engano, em Extremóis, São Gonçalo, mas em Parnamirim, eles disseram que até disponibilizavam o setor técnico dos Correios para auxiliar os técnicos da Prefeitura. Mas houve audiência pública, houve reuniões com a Prefeitura de Parnamirim, mas até o momento não foi resolvido. Então, o simples fato, ele explicou, da questão da numeração e o nome das ruas. É fazer uma parceria ali entre Correios, Secretaria de Tributação, para poder resolver essa situação. Por isso que o pessoal que entrega as correspondências não entregam naquele bairro, né? Então é isso. Obrigado, professor Diego. A parte, vereador Irani Guedes. Obrigado, vereador Diego. Na gestão anterior, nós fizemos uma sessão ordinária em seguida de audiência pública lá em Bela Parnamirim. E um dos assuntos que foi tratado naquela ocasião foi essa questão do território Parnamirim, Macaíba, essa discussão. E nós fizemos um documento, entregamos ao presidente da Assembleia Legislativa, em nome de toda a Câmara Municipal de Parnamirim, Ezequiel Ferreira. E naquela oportunidade, o deputado estadual Coronel Azevedo tinha feito uma propositura para fazer uma audiência pública para tratar desse assunto. E foi feita uma audiência pública no Parque Aristóteles Fernandes, porque a Assembleia Legislativa, infelizmente, eles tiveram medo de ir para Bela Vista. Isso é meu ponto de vista, né? Porque eles poderiam ter feito a audiência pública na mesma escola que nós fizemos a audiência com a população de Bela Vista, a Câmara Municipal. Mas a Assembleia optou por fazer dentro do Parque Aristóteles Fernandes. Mesmo assim, João Pérez e o Coronel Azevedo passou a tarde em Bela Vista fazendo política, mentindo para o povo, que isso é a verdade, e se comprometeu em, junto ao governo do Estado, a senhora governadora Fátima Bezerra, que não faz nada para o Parnamirim, e a Assembleia Legislativa, e eles abrirem essa discussão e fazer um plebiscito para definir de uma vez por toda a situação de Bela Parnamirim. E até o exato momento não saiu do papel. Na política vieram novamente dar apoio aos candidatos em Bela Parnamirim, mas já deram as costas novamente para Bela Parnamirim. Espero que desta vez, né, todos nós juntos vamos cobrar para que, e o prefeito de Macaíba na época, Fernando de Lima, não tinha interesse. Então, Éder, eu espero que o novo
prefeito de Macaíba, que inclusive fez um discurso lá no dia da audiência pública, muito acirrada, defendendo o bairro de Bela Parnamirim. Eu espero que desta vez ele, como prefeito, que ele era vereador de oposição lá em Macaíba, então podia tudo. Hoje ele é o prefeito de Macaíba. Espero que ele tenha a mesma posição que ele teve no dia da audiência pública no Parque Aristóteles Fernandes, se colocando ao lado do cidadão, não se colocando ao lado da questão política, e que seja feito realmente esse plebiscito para que resolva de uma vez por todas a situação de Bela Parnamirim. Parabenizo pelo tema, tá certo? Me coloco à disposição de Vossa Excelência, de toda esta casa, para defender os munícipes. Muito obrigado. Muito obrigado aos colegas, fico feliz pela temática, trazer uma temática de tanta importância, e vejo a colaboração dos colegas vereadores por esse importante tema. A gente vê o pessoal de Bela Vista sem, às vezes, ter acesso à saúde, educação e algumas outras coisas que fica dependendo dessa questão territorial. Eu acho que a gente vai sim se debruçar e vamos em breve trazer solução para aquele bairro tão carente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, vereador Diego Américo, ao debate produtivo sobre o tema. Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a verificação do quórum. Fazendo a verificação do quórum, presente plenário, vereador Vavá Azevedo, vereador Éder Queiroz, vereador Gabriel César, vereador Tiago Fernandes, vereador professor Diego, vereador Léo Lima, vereador Afrânio Bezerra, vereador Fativan Alves, vereador Diogo Rodrigues, vereador professor Ítalo, vereador Maico Borges, vereador Irani Guedes, vereador Binho de Ambrósio, vereadora Ralessa, vereador Marquinho, vereadora Carol, vereador presidente Vôner França e vereador Gustavo Negócio. Obrigado, secretário. Passamos à ordem do dia. Primeiramente, vamos pedir licença aos vereadores reeleitos para ser o mais didático possível, em razão de ser 12 novos vereadores, para a gente, talvez fique até repetitivo, mas de uma forma didática todos vão conhecendo o procedimento legislativo. O primeiro item que eu coloco para exame do plenário diz respeito à necessidade do plenário em aprovar a votação nominal e aberta, porque o nosso requerimento, devido às matérias serem diz respeito a vetos, o nosso requerimento, o nosso regimento interno prevê o voto secreto. E a presidência, com muita cautela, solicita que os vereadores tenham a sensibilidade de aprovar o voto aberto, né, nominal e aberto, né, sobre as matérias hoje da mesa. Então, em discussão, né, votação, todos que permanecem como se encontram, aprovam a matéria, então fica aprovada a votação nominal e aberta por item, por cada matéria. Com relação à dinâmica, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 vetos para análise. A dinâmica vai ser o seguinte, o formato. Primeiro, eu vou lendo um por um, cada matéria do veto. Abro a possibilidade de discussão. Aquele vereador que quiser dar uma palavra sobre aquele veto, pode, mas vão ter o outro momento, que é o momento da votação aberta. Então, aquele vereador que não quiser escolher o momento da discussão, quando eu abrir por item, pode, no momento da votação, justificar o seu voto. Senhor presidente, para ser bem claro. Senhor presidente, só para deixar assim mais... vai colocar cada veto em votação, né? Cada um por um. Vai o primeiro veto, aí encerra a votação, vem o segundo veto, encerra a votação, o terceiro veto. Só para ficar... Obrigado, vereador. Exatamente. Essa rotina, essa dinâmica vai seguir por cada veto. São 6, então vamos abrir a discussão do primeiro veto, depois a votação nominal do primeiro veto. Superado o primeiro veto, assim sucessivamente até o 6º
a sexta matéria. Então, seguindo, colocamos em pauta para discussão o veto à emenda 050/2020, emenda modificativa 01/2020, assunto Fundo da Infância e do Adolescente, R$330 mil, é um remanejamento, foi de autoria da vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. A matéria chegou com veto, a gente abre a discussão, posteriormente a gente abre a votação. Então, em discussão. Superava a fase da discussão, vamos iniciar a votação. Vou iniciar pelo líder do governo, vereador Maicon Borges, que assim ele pode orientar a bancada. Com a palavra, vereador Maicon Borges. Senhor presidente, a liderança do governo indica pela manutenção do veto, seguindo o parecer da Comissão de Constituição. Em rápidas palavras... Em rápidas palavras, nós entramos em contato com os responsáveis pelo fundo e nós identificamos que existe o valor de R$1.200.000 no Fundo da Infância e da Adolescência, tá certo? E esse fundo ele é gerido pelo CONDICA. Esse fundo, nesse momento, esse recurso encontra-se parado porque, como decorrência da pandemia, as ações foram suspensas. E esse fundo ele é destinado à publicação de editais para que organizações que tenham trabalhos na área da infância e da adolescência se inscrevam para concorrer a recursos relativos a esses editais. Como nós estamos vivendo uma pandemia, naturalmente, até as empresas, as organizações que concorreram e ganharam, foram 4, elas não estão executando essas atividades. Das 4, uma desistiu. Hoje nós temos 3 instituições que estão esperando passar esse momento de pandemia para poder executar parte desse recurso. Então, hoje, em caixas, já existe o valor de R$1.200.000. Acredito eu que qualquer aporte de recurso, nesse momento, para qualquer modificação, qualquer trânsito de recurso, talvez fosse mais interessante, de repente, para a área da saúde, que é uma área que nós não sabemos como ficaremos no decorrer do ano. Nós estamos vivendo um processo de pandemia, que nós temos uma nova cepa do coronavírus que é altamente transmissível. Nós estamos no início de um processo de vacinação, então a gente não sabe quais serão os desdobramentos, seja para a saúde, seja para a economia. Então, a liderança indica o voto pela manutenção do veto, até como uma questão de cautela também. Agradeço ao vereador Maicon Borges. Passo a palavra para o vereador Ítalo Siqueira. Boa tarde a todos que nos assistem também. E aqui eu acompanho a liderança, acompanho o veto. Vereador Diogo Rodrigues. Boa tarde a todos. Acompanho a liderança, a manutenção do veto. Vereador Fativan Alves. Senhor presidente, eu sou contra ao veto. E eu acho até interessante porque no parecer aqui do prefeito ele coloca que é contrário aos interesses públicos, né? Por isso que ele vetou essa emenda. E esse remanejamento que estava sendo modificado, ele estava sendo tirado da comunicação institucional e mídia televisual, num valor de R$330 mil. Então, quer dizer que a mídia, para divulgar qualquer coisa, é muito mais importante do que destinar esse valor ao fundo. Então, eu sou contra o veto. Vereador Irani Guedes. O meu voto é a favor do veto, de acordo com a explanação feita pelo líder do governo. Vereador Binho de Ambrósio. Boa tarde a todos. É a favor do veto, senhor presidente. Vereadora Alessa de Clênio.
Seguirei o líder do governo a favor do veto. Vereador Marquinhos da Climep. Seguirei. Boa tarde a todos. Eu acompanho o líder do governo. Vereador Diego Américo. Oi, tá saindo? Oi. Alô, eu acompanho o veto, né, uma vez que existe em caixa 1,2 milhões e é como o vereador Maico comentou, é um momento de cautela devido à pandemia e o Condica, nesse momento, parou o FIA. Então, é um momento de cautela, esperar e ver para onde seria melhor aportar esse recurso num futuro bem breve. Eu voto na manutenção do veto. Vereador Afrânio Bezerra. Acompanho o veto, seguindo as orientações dadas pelo líder do governo, mesmo sabendo da importância que o FIA tem para nossas crianças e adolescentes, mas pelo caixa que ainda é presente, né, e sabendo também que muitas empresas, muitas entidades não querem concorrer, né, por alguma razão, sabe lá qual, né, que vejo como sendo uma forma mais prudente destinar para um outro campo que seja mais necessário no momento. Vereador Gustavo Negócio. A favor do veto, senhor presidente. Vereadora Carol Pires. A favor do veto, senhor presidente. Finalizada a votação, pergunta ao primeiro secretário. São 15 votos a favor do veto e 2 contra. Então, veto mantido, senhor presidente. Discussão, o veto mantido. Vamos passar agora para a segunda matéria. Emenda 068 do... R$100 mil. Autora, a ex-vereadora Cátia Carvalho de Lima. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Vereador. Brevemente, apenas para, primeiro, parabenizar a atitude das duas vereadoras, né? Da ex-vereadora professora Nilda e da ex-vereadora, nossa atual vice-prefeita, Cátia Pires. Eu acredito que no momento dessas proposições, pensava-se que nós teríamos outros desdobramentos com relação à área da saúde agora no início do ano, né? Todas as projeções eram que no finalzinho do ano de 2020 nós já tivéssemos uma sinalização com relação a essa vacinação. Infelizmente, o cenário tem se mostrado não é esse. A gente não tem sequer a perspectiva de quando teremos vacinação para toda a população, para garantir que se tenha uma imunização de um público suficientemente elevado para garantir que toda a população retome as suas atividades de forma global. Então, era só para registrar aqui que a indicação, e aproveitar também para indicar, também seguindo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, e não apenas isso, existe uma pequena falha que acredito eu que é um erro de digitação no momento da confecção da proposta, onde ela retira o valor de 75 mil, mas ela propõe a alocação de um valor de 100 mil. Então, por essa falha, a liderança indica o voto pela manutenção do veto. Estamos na fase da discussão. Alguma discussão? Em votação, comece pelo líder do governo, contra ou a favor do veto. O líder do governo indica a votação pela manutenção do veto. Vereador Ítalo Siqueira. Manutenção do veto.
Vereador Diogo Rodrigues. Manutenção do veto. Vereadora Fativan Alves. Contra o veto. Vereador Irani Guedes. Manutenção do veto. Vereador Binho de Ambrósio. A favor do veto, senhor presidente. Vereadora Ralessa de Clênio. Manutenção. Vereador Marquinhos de Aclimep. Manutenção do veto, presidente. Vereador Diego Américo. Manutenção do veto. Vereador Léo Lima. Vamos manter o veto. Vereador Afrânio Bezerra. Manutenção do veto, presidente. Vereador Vavá Azevedo. Manutenção do veto, senhor presidente. Vereador Éder Queiroz. Mantenho o veto, senhor presidente. Vereador César, Gabriel César, desculpe, vereador. Sou contrário ao veto e o vereador Tiago falou a respeito das instituições, mas atualmente somente 4 instituições têm participado da questão lá do FIA. Então, assim, a gente tem que ter um olhar para o terceiro setor, porque o terceiro setor ele acaba agindo justamente onde o poder público tem falhado. Então, sou contrário. Vereador Tiago Fernandes. Acompanho o veto justamente pelas indicações que o líder do governo foi colocado. Né? E só complementando que o excelentíssimo vereador Gabriel César, né, reportou agora, talvez esse número restrito, né, de entidades que participam é porque as entidades não chegam. Né? É de livre e aberta espontaneidade da participação para responder e participar dos editais. Vereador Gustavo Negócio. A favor do veto. Vereadora Carol Pires. Manutenção do veto. Peço para o secretário conferir o quórum de votação. Senhor presidente, foram 15 votos a favor do veto e 2 contra. Então, o veto mantido. Em única discussão, veto mantido. Terceiro item da pauta, emenda 072/2020, emenda modificativa 03/2020. Assunto: suprimir o Fundo Municipal de Capacitação e Aperfeiçoamento e Reaproveitamento do Município, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo da Infância e da Adolescente, Fundo de Assistência aos Conselhos, constantes na tabela 2 da Unidade Orçamentária e Financeira e outras providências. Autoria da vereadora Ralessa de Clênio. Em discussão. Senhor presidente, em discussão. Pois não. O presente projeto, que eu fiz a apresentação, foi para fazer uma adequação na tabela 2, como bem apresentei, na questão da unidade orçamentária. O que o projeto diz? Suprime o Fundo de Capacitação, Aperfeiçoamento, Reaparelhamento do Município, o Fundo Municipal de Saúde, o Fundo de Assistência Social, o Fundo da Infância e da Adolescência e o Fundo da Assistência aos Conselhos Constantes nessa tabela. O que é que eu quis apresentar? Que eu acho que não houve um entendimento por parte lá da CEPLAF, né? Mas no turno que eu apresentei, ressaltando que o fundo não é unidade orçamentária. O fundo, ele tem uma aplicação remanejada pelas próprias secretarias, a qual eles estão destinados e aplicados. E aqui, dentro da tabela que está expressa na LOA, existe uma previsão orçamentária e entende-se que se tenha um valor. Mas não, o fundo só pode ser utilizado quando demonstram as receitas e são feitos os pagamentos, o senhor sabe, já veio do executivo, tem essa experiência dentro dessa aplicação, e os pagamentos são feitos por obrigações que resultam à execução de programas de trabalho dos órgãos, o FIA mesmo, para que as unidades que concorrem dentro do FIAS, elas têm que fazer uma prestação da utilização daqueles valores que estão ali dentro daquele planejamento de execução. Foi apenas uma adequação. Eu aproveito já o ensejo para fazer, eu acredito que a próxima também, a próxima já era uma emenda que eu acrescentei, uma emenda aditiva. Estou acrescentando, se permitir, já faço agora também a defesa. Não... Pode ser depois, vereadora? Para não
Pode ser depois? Então pode. Pronto. Essa Obrigado. questão mesmo foi só um remanejamento de readequação dentro da LOA, tá? Para que todos entendam. Mas não tem nenhum problema com a permanência do veto, até porque é algo que eu vou assumir um grande desafio aqui na casa pela frente, que é a presidência da Comissão de Orçamento, e acredito que possa ser feito na próxima, tendo em conversa uma grande apresentação ao secretário Giovanni Júnior, tá bom? Em discussão, isso, a vereadora Halessa. Em discussão, senhor Em discussão. presidente. Então, eu entendi que a vereadora quer que mantenha o veto. Pode ser mantido, sem nenhum problema. Então, já não bota em votação que a própria vereadora pediu a manutenção do veto. Em discussão. Vamos começar a votação. Começa pela liderança do governo, vereador Maicon Borges. Bom, depois da posição muito sábia da vereadora Halessa, uma vez que ela ficará à frente da comissão que será responsável por debater esses temas e poderemos nós debatermos temas como esse em profundidade, a liderança indica pela manutenção do veto. Senhor presidente, eu queria que Vossa Excelência submetesse ao plenário, já que a autora do projeto disse que poderia manter o veto, que não precisasse realizar a votação. Submetido ao plenário o requerimento do vereador Gustavo Negócio. Requerimento aceito. Conferência do quórum, veto mantido. Passando para o item seguinte da pauta, também de autoria da vereadora Halessa de Clênio, 070/2020. Halessa. Direto, vai, mano. Senhor presidente, também já que a vereadora Halessa também, que é autora do projeto, também manteve o veto, pede pela manutenção do veto para... Então, peço que seja dispensada a votação dessa... Requerimento verbal do vereador Gustavo, em votação para manutenção do veto, em única discussão, veto mantido. Passando para o penúltimo item da pauta. Emenda 091/2020, tipo impositiva 024/2020. Construção do núcleo de pediatria do município de Parnamirim, valor 180 mil. Autoria da ex-vereadora Cátia Carvalho de Lima. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Pois não, vereador. De acordo com a lei orgânica, a lei complementar número 01/2018, é obrigatória a execução orçamentária, é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações. Então, a única forma para ocorrer a questão do veto seria se houvesse alguma justificativa técnica, porque foi uma imposição, justamente, de acordo com a emenda, para a construção de um núcleo. E essa construção de um núcleo, na verdade, pode ser uma sala, ali junto com a maternidade, a título de sugestão, porque eu conversei com alguns parlamentares que fazem parte da comissão, e eles justificaram que, pela questão do valor, 180 mil, não dá para construir um núcleo. Mas esse núcleo não necessariamente precisa ser um hospital, pode ser uma sala destinada para esse atendimento, junto também enfim, pode ser na maternidade em um lugar. Então não justifica, tem que ter uma justificativa técnica para ocorrer a questão desse veto, porque é obrigatório. Foi uma imposição, isso pode ocorrer até com os caros colegas também, né? Então tem que ter uma justificativa técnica. Eu, no parecer aqui do prefeito, eu não encontrei essa justificativa. Em discussão. Em discussão, Pois não. senhor presidente. Escutei atentamente aí a justificativa do nosso nobre colega vereador Gabriel, sobre a questão que não tem uma justificativa técnica com a questão de emenda impositiva, né? Mas o prefeito, ele colocou aqui um parecer que a justificativa dele é que são contrárias ao interesse público. Será que é contrário ao interesse público a construção do núcleo de pediatria? Isso não é justificativa. Então, eu sou totalmente contra o veto.
Ainda em discussão a matéria? Em discussão. Pois não, vereadora Carol. Boa tarde a todos. Parnamirim hoje só dispõe do Centro de Atendimento Pediátrico na UPA de Rosa dos Ventos, de Nova Esperança. E recebemos diariamente sugestões, apelos de pais para que Parnamirim se tenha um centro pediátrico exclusivo e um local mais acessível para todos os bairros. E por isso que eu sou a favor de manter a emenda, porque esses valores, esse recurso vai ajudar a execução dessas ações. Obrigada. Discussão. Como a vereadora Carol comentou, e eu acredito que todos os parlamentares aqui que andaram na campanha perceberam a dificuldade que nós temos na questão das crianças. Hoje, Parnamirim é a terceira maior cidade, e se uma criança adoece, não tem retaguarda para essa criança. Então aqui eu entendo que, concordo com a vereadora Fativana no sentido da emenda impositiva, a gente precisa repensar essas questões de emendas impositivas, que não tem cabimento da gente fazer uma emenda impositiva e começar a ter os vetos. Isso é inconstitucional, inclusive. Agora, eu também concordo aqui que não dá 180 mil para a gente fazer uma construção de um núcleo, mas daqui sai uma discussão sadia para que a gente comece a pensar, e eu falo isso para o presidente, pensar sobre essa questão da criança, de a gente discutir com a secretária de saúde, com o prefeito, uma solução para que a gente possa resolver a questão da pediatria em Parnamirim, como a gente tinha um centrinho antes que atendia a demanda de certa forma. Então, a emenda aqui, eu acredito que a gente precisa discutir melhor sobre isso. Nesse momento, eu sou totalmente a favor de colocar recursos destinados para a pediatria. Agora, precisa de uma discussão muito maior do que simplesmente a emenda impositiva aqui. Então, essas são minhas palavras, e eu acredito que aqui é a casa do debate, como o Vônei falou no início, e daqui a gente precisa encontrar soluções para essa demanda extremamente importante neste momento na cidade de Parnamirim. Em discussão, senhor presidente. Discussão, vereador Ione Guedes. Eu faço as minhas palavras do vereador Ítalo. Também, nesse caso, o município de Parnamirim, ele não tem um serviço de pediatria favorável ao cidadão e às cidadãs parnamirinenses. Então, nesse quesito, mesmo sendo um valor insuficiente, mas é o primeiro passo, tá certo? Eu sou contra o veto. Em discussão, senhor presidente. Pois não, vereadora. Rapidinho. Sou a favor também dessa questão que foi exposta aqui pelos meus colegas vereadores, na questão da gente fazer a seguridade desse valor voltado para a atenção básica das nossas crianças. Gabriel colocou que é insuficiente, assim como o Ítalo e Irani também falaram, a questão desse valor para um núcleo pediátrico, mas é o primeiro grande passo que está sendo dado. Este ano também teremos as indicações dos outros vereadores e a gente poderia, sim, acordar para que a gente pudesse também fazer uma destinação, e aí a gente realizaria esse sonho juntos, dentro das nossas destinações das emendas impositivas, está certo? Em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador. Nós estivemos ontem na Secretaria de Saúde, conversando com a secretária Terezinha Rego, justamente para a gente buscar, para a gente definir o nosso posicionamento, e como o vereador Gabriel bem disse, buscar uma resposta técnica do porquê deveríamos derrubar ou manter esse veto. E dentro das respostas, a secretária de Saúde, ela indicou que, se na emenda não viesse construção, mas estruturação, seria possível, vereador Gabriel, fazer exatamente o que o senhor disse, que seria pegar uma sala, um espaço e estruturá-lo transformando no núcleo de pediatria. Como a emenda ela trata de construção, ela exige licitação. Licitação, a gente sabe como funciona o processo licitatório e toda a demora que a gente tem em torno do processo licitatório.
Posterior a esse processo licitatório, nós teríamos a questão de equipamentos e, posterior a isso, a questão de pessoal, de contratação de pessoal. Então, se na emenda, segundo a secretária, estivesse estruturação, ela poderia ser muito bem aproveitada dentro da programação que a Secretaria de Saúde tem com relação a esse tema, que seria criar o Centro de Assistência Pediátrica e Ginecológica. Nesse momento, segundo a secretária, está se estudando um local para instalação desse centro. E, segundo a secretária, até o mês de abril estará sendo indicado, dentro da LDO, dentro do PPA, a previsão no que se refere à questão de equipamento para esse centro e no que se refere até à questão de funcionamento também. Eu acho que esse é o grande objetivo. A gente aqui não quer simplesmente ver os projetos no papel. Eu acho que, como o vereador professor Ítalo muito bem falou, nós andamos nas ruas da cidade e nós sentimos o sentimento da população. Nós, principalmente nós que somos da saúde, a gente sabe o peso que tem a questão da pediatria em Parnamirim. Esse é eu diria que esse é um dos nossos calcanhares de Aquiles. E a gente tem que resolver, a gente está no momento de resolver. Agora, para resolver, a gente tem que buscar os caminhos que, de fato, nos levem para a resolução do problema. E não para a gente criar um processo burocrático ainda maior. A questão é emergencial. Como tal, o que se recomenda é seguir as indicações da Secretaria de Saúde. Se é possível utilizar um prédio, como o vereador Gabriel muito bem falou aqui, para a gente equipar e fazer o setor funcionar, é muito mais interessante do que a gente caminhar para a construção. E pegando também uma carona aqui no que a vereadora Ralessa indicou, nós temos a capacidade, sim, de unir forças nessa Câmara e fazer uma emenda de repente coletiva para a gente indicar, aí sim, de fato, a construção de um centro, mas com recurso suficiente, para a gente começar e finalizar a obra, e não com recurso para a gente apenas iniciar. A matéria, a emenda ela é plausível, ela é importante, porque ela traz para essa casa esse debate que é mais que fundamental. Conhecendo a ex-vereadora Cátia, como eu conheço, eu sei do carinho que ela fez essa emenda, com certeza, mas com base no que eu ouvi da secretária de Saúde, eu acredito que o caminho seja pela manutenção do veto. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Mas tem um vício de inconstitucionalidade, porque não veta emenda positiva sem uma justificativa técnica. Então, como a prefeitura não teve uma justificativa técnica, não pode ocorrer esse veto. Tem vício de inconstitucionalidade. Só consulto os colegas vereadores consultarem a legislação, mas... Em discussão. Não, mas tá na legislação. Em discussão. O valor da emenda, ele é de acordo com a arrecadação. E ela não pode ser inconstitucional porque ela não foi maior do que a Câmara poderia indicar. Então, eu acredito que concordo com o Gabriel. Iniciar a votação. Maicon Borges, votação. Bom, com base no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, com base nas explicações apresentadas e no planejamento apresentado pela Secretária de Saúde, na reunião que tivemos ontem, e diante da possibilidade da realização da construção do Centro Pediátrico e Ginecológico, a liderança indica pela manutenção do veto. Do Ítalo Siqueira. Nesse momento, eu vou discordar aqui de Maicon. Volto a reafirmar aqui que é uma emenda impositiva. A emenda impositiva não caberia esse veto. Então, eu sou contra o veto. Vereador Diogo Rodrigues. A favor do veto. Sigo a liderança. Senhor presidente, eu sou totalmente contra o veto e volto a falar sobre o que Gabriel fez o comentário aí. Não existe nenhuma justificativa técnica para essa emenda impositiva. A única justificativa que o prefeito Rosano Taveira colocou nesse veto é que são contrárias ao interesse público. São contrárias ao interesse público a construção do núcleo de pediatria, que é um sonho de todas as mães que têm seus filhos doentes e não têm onde buscar ajuda.
Então, essa única, vereador Gabriel, justificativa que o prefeito colocou nesse veto para não dar início, claro que 180 mil não vai conseguir, para não dar início a esse sonho do Centro de Pediatria. E eu fiquei até observando essa emenda, porque veio de uma vereadora que está aqui há 5 mandatos. De maneira nenhuma ela ia colocar uma emenda, sendo advogada, de maneira nenhuma ela ia colocar uma emenda impositiva para não dar certo. Então, eu quero aqui parabenizar a ex-vereadora Kátia pela sua emenda e dizer ao prefeito que esse veto dele vai custar muito caro, porque contrários ao interesse público, isso não existe. Sou totalmente contra o veto. Vereador Irani Guedes. Como eu já falei antes, meu voto vai ser contra o veto, uma vez que nós não estamos, essa emenda, eu acho que houve um equívoco, tá certo, por parte do doutor Fábio, do setor jurídico da prefeitura, porque essa emenda aí não é uma emenda ao orçamento, aí é uma emenda impositiva. Então é aquele valor de 300 e poucos mil reais que foi destinado para cada vereador fazer 50% para a saúde e 50% para obras, e a vereadora Kátia fez um valor, tá certo, para a construção do centro infantil. Então, como é uma emenda impositiva, ela não caberia veto. Por isso que meu voto é contra o veto. Vereador Binho de Ambrosio. Senhor presidente, também estou contra o veto, viu? Vereadora Ralessa. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Marquinhos de Aclimep. Senhor presidente, é uma matéria importante para a sociedade de Parnamirim. Ao andar em toda a cidade e ser da área da saúde, vereador Irani, a gente sabemos da precisão, do afinco que temos que debruçar sobre esse assunto. Mas, mediante ao valor que não pode, e essa discussão que é constitucional ou inconstitucional aqui, que é o que os colegas estão dizendo, eu não estou conseguindo entender. Então, eu gostaria de me abster do voto, porque eu não estou conseguindo entender, porque é muito franco, senhor presidente, e sei da demanda aqui e da necessidade que o povo parnamirim tem. Eu não estou conseguindo com relação à constitucionalidade. Então, assim, eu gostaria de ficar para entender inteiramente da matéria, né? Porque os vereadores aqui afirmaram a inconstitucionalidade, né, do voto. Então, assim, eu gostaria de me abster do voto. Vereador Diego Américo. Quando falamos de pediatria na cidade de Parnamirim, a gente vê a importância, uma vez até que eu sou usuário do sistema público de saúde. A gente vê a importância do sistema de pediatria. Vemos aí a importância do sistema público de saúde. Quando falamos de pediatria aqui na cidade de Parnamirim, é de tamanha importância, isso aí não há dúvida. Caminhamos na cidade de Parnamirim durante o pleito eleitoral e víamos as solicitações das famílias em relação ao sistema pediátrico. Até uma vez que eu sou usuário do sistema público de saúde, minha filha de 10 anos de idade é usuária público de saúde, e sabemos sim dessa importância. O que me chama a atenção é a questão do valor, é o que é aqui em pauta. Foi colocado aqui em pauta essa questão do valor, esses 180 mil reais para essa construção, manutenção, modernização, fortalecimento da rede de atenção, é um valor insuficiente. Eu vou seguir a manutenção do veto,
uma vez que eu acredito que essa casa, ela precisa debruçar sobre esse conteúdo, ela precisa enxergar isso mais além, porque eu não acredito que a gente pode fazer um sistema de pediatria com 180 mil. Eu acho que Parnamirim merece mais, a gente tem que sentar junto ao executivo e trazer sim um hospital de referência pediátrico para que as mães elas possam ter a segurança em levar os seus filhos. E eu acho que essa matéria ela tem que ser uma matéria de urgência e que a gente possa estar apreciando isso logo em breve. Vou seguir a manutenção do veto. Vereador Léo Lima. Seguindo a discussão, presidente, sabemos que é uma matéria, na realidade, que essa Casa Legislativa vai tomar frente nesse ano de 2021 e, com certeza, a nossa Parnamirim realmente precisa de um centro pediátrico. Mas, tendo em vista que o recurso não anseia a demanda para colocar em prática um centro pediátrico, eu vou junto com o nosso líder e mantenho o veto, mas sabendo que a Casa Legislativa irá brigar, e eu serei um que estaria à frente, junto com os amigos vereadores, para brigarmos, sim, por um hospital pediátrico, na realidade, e cada vez mais melhorar a saúde do nosso município, que a gente sabe que está precisando realmente. O problema existe, temos que buscar as soluções. Vereador Afrânio Bezerra. Eu concordo, presidente, com a fala do Diego Américo. Realmente há necessidade, não resta dúvida, certo? A saúde é um dos piores problemas que enfrentamos e com as crianças não é diferente. Mas também concordo em virtude do valor, ser tão pouco, né? Não dá para iniciar a construção. Eu acho que nós deveríamos realmente nos juntar e fazer uma frente para fazer um negócio bem maior. Então, eu continuo, acompanho o líder. Viu? Vereador Vavá Azevedo. A gente se trata aqui hoje de um tema bastante importante, como todos comentaram aqui. Acho que até no período de campanha a gente ouviu muito isso, essa necessidade da população. Sou totalmente a favor da criação, da construção de um centro pediátrico. A gente sabe a necessidade que nossa cidade tem, a gente sabe do tamanho e importância que é, mas seguindo o que está no papel, até parabenizo aqui em nome a ex-vereadora Kátia pela atitude de estar fazendo, né, estar propondo essa emenda, mas seguindo o que está na emenda, a gente vê que o valor não dá para colocar isso para funcionar, a construção e trabalho realmente sair do papel. Concordo com Ítalo, Raleissa, Fativan também comentou, vereador Afrânio, que a gente tem aqui que unir esforços, nós todos nos unirmos para tirar isso do papel e colocar para a prática, para funcionar. Então, seguindo a orientação do líder do governo, eu voto pela manutenção. Não que eu sou contra a construção de um centro pediátrico, mas pelo que está na emenda, o valor é insuficiente. Vereador Éter Queiroz. Senhor presidente, senhor vereador Michael Borges, a minha posição é uma posição de pai, de cidadão parnamirense, que tem uma família carente, que sabe a necessidade da população de Parnamirim, e só quem é pai e quando procura um serviço de saúde, com sua filha com necessidade, sabe o que é você procurar atendimento e você não ter um setor especializado para este fim. Portanto, a emenda, eu acho que é uma questão a esta casa se debater mais, a pensar mais e saber que, claro, a construção não é possível com 180 mil reais, mas é um início. E quando se tem um início, tem um fim. É como se você bota a estrutura de sua casa, se você não inicia, você não termina. Então é um voto pessoal, eu voto por não nesta matéria, por se tratar que a vereadora Kátia, e até parabenizo por sua experiência, sua garra em botar essa matéria nesta casa. Voto pelo não ao projeto. Vereador Gabriel César. Ao veto do projeto. Eu sou contrário à questão do veto. E, senhor presidente, é como o vereador acabou de falar, Éder. Não dá para construir um centro de referência como nós desejamos, mas é um início. Vai esperar para o ano que vem ter esse recurso, se faz a licitação, entra com o processo, mas isso não justifica
Ah, porque 180 mil não dá. Então vá dizer que 180 mil não dá para as pessoas que precisam utilizar o serviço. Sai aqui na rua e pergunta se 180 mil não dá, com todo respeito aos vereadores. E isso é inconstitucional. Então, se isso passar aqui, é melhor a gente pegar essa Constituição aqui e rasgar, porque não teve justificativa técnica. Então, se a gente vai continuar aqui nessa casa, então é melhor a gente não seguir a Constituição. A gente vai debater o que aqui, se está indo contra a Constituição. Então, aqui eu peço que os nobres vereadores analisem, mas isso aqui é constitucional. Excelentíssimo senhor presidente. Isso aqui a gente está rasgando a Constituição, tá? Aqui está na lei orgânica, está na Constituição, está aqui, ó. Tem que ter uma justificativa técnica. Não houve justificativa técnica, como a vereadora Fativan falou. A justificativa técnica é falta de interesse da gestão atual. Então eu sou contrário ao veto e peço a sensibilidade dos demais, porque nós estamos falando de vidas, de crianças, de pessoas. A gente não está falando de papel, não. Vai esperar para o próximo ano, para o próximo orçamento, e a emenda impositiva. Eu voto contrário. Vereador Tiago Fernandes. É evidente a necessidade, né, relacionada à saúde pública e mais ainda, como já foi bem falado aqui, a questão pediátrica. Porém, é também sabido que esse valor de 180 mil não é capaz de iniciar e manter esse serviço, né, da complexidade que ele se passa. Então, eu acompanho o veto, porém, né, peço encarecidamente a união dessa casa, né, de todos nós, esses novos vereadores, juntamente com a mesa diretora, de unirmos forças para que realmente sim, como foi falado no início, na discussão pelo excelentíssimo vereador Gabriel, de ver um espaço, se não é possível construir por esse valor que foi destinado, mas que a gente veja realmente um espaço, um local, né, para a execução desse serviço, para que seja disponibilizado para a sociedade, né, para todas as famílias, para as crianças parnamirinenses, que seja executado, né, de alguma forma até que realmente a execução, de fato, a construção possa ser realizada da melhor forma. Vereadora Carol Pires. Sou contra o veto. Aproveitando, eu apresentei aqui um requerimento à Secretaria da Casa para que seja feita uma audiência pública para a gente estar discutindo sobre essa construção do centro pediátrico e do núcleo dos autistas, das crianças dos autismo. E aproveitar, já que é um interesse de todos, que dessa emenda vocês aloquem para os recursos para que isso seja realmente concretizado. Obrigada. Vereador Gustavo Negócio. Senhor presidente, como o líder do governo falou, na reunião com a secretaria, todo mundo aqui, a gente briga já há várias legislaturas pelo centro pediátrico que tem que ter em Parnamirim, onde até indicaram a antiga UPA que tinha em Rosa dos Ventos também. Não é porque a gente vai derrubar esse veto, o valor não dá nem para começar, na minha opinião, não dá nem para começar, e o prefeito tem sim, por obrigação, de botar esse centro pediátrico. Vale também dizer que nessa questão de pandemia, até relocar recursos também é complicado também. Mas como o Éder falou, bem emocionado também, sou a favor do centro pediátrico totalmente. Sou a favor do centro pediátrico, onde temos espaço, eu acredito, na minha opinião, temos espaço, bons espaços para ter esse espaço pediátrico, como a antiga unidade da UBS, lá da UPA de Rosa dos Ventos, e também o hospital de campanha, como diz Manchado, também na questão da pandemia. Mas, por essa questão de valor que eu vejo, pelas palavras do líder do governo, Marco, eu sou a favor do veto. Peço a verificação do quórum. Senhor presidente, por uma questão de honra, de ordem. De ordem. Quero mais uma vez deixar claro aos edis desta casa que o meu voto foi contra o veto por se tratar de uma emenda impositiva. Esse valor dado pelo Executivo no final do ano aos vereadores, para que 50% deles seja investido em obras e 50% seja investido em saúde, tá certo? A vereadora Cátia destinou 184 mil desta montante, tá certo? Para a construção do centro pediátrico. Ou seja, se nós formos votar a favor do veto,
nós estamos votando contra si mesmo. Porque isso é um valor dado de emenda impositiva. Impositiva. Ela foi votada, ela foi aprovada por esta casa, os valores, e foi destinado. Se o município não tiver condições financeiras até o final do ano de atender a emenda impositiva do vereador, aí sim o prefeito vai fazer um ofício a essa casa dizendo que as emendas impositivas tais, não foi possível ser atendida, tá certo, por falta de recurso, porque orçamento é uma coisa e o DINDA é outro, ou seja, o orçamento do município foi de 184 milhões, mas se o município só arrecadar 280 milhões, várias coisas que estão no orçamento não vai ser atendida, inclusive uma delas é as emendas impositivas dos vereadores. Então, deixar claro que aqui a gente está se tratando de uma emenda impositiva. Não estamos falando de emenda do orçamento, tirando de secretaria tal, colocando, relocando para outro local. Não, isso é um valor da emenda impositiva. Inclusive, aí eu peço à nossa Comissão Permanente de Justiça, tá certo, para observar nesse sentido, porque não era para ter sido dado, no meu ponto de vista, não era para ter dado o parecer favorável ao veto. Era para ter sido contra o veto por se tratar de uma emenda impositiva. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, vereador Ionir Guese. Passo a palavra para o vereador Gustavo Negócio para a verificação da votação. Senhor presidente, foram 8 votos a favor do veto e 8 votos contra e 1 abstenção. Então o veto foi mantido. Porque precisam de 10 votos para, mesmo o presidente votando, o veto vai continuar mantido. Porque precisa de 10 votos, porque precisa da maioria absoluta para derrubar o veto. Então, se o presidente votar, vão ser 9 votos. Então, ficaram 8 votos contra, 8 votos a favor e 1 abstenção. Para derrubar o veto, precisa de uma votação absoluta, 10 votos. 10 votos. Eu solicito que o presidente vote. Para manter, não precisa não, decoro não. Eu solicito que o presidente vote para a gente desempatar. Mas é o que eu falei, se o presidente quiser votar, é livre-arbítrio dele, mas precisa para derrubar o veto de 10 votos. De uma maioria absoluta, para manter não. Está no regimento. Há a possibilidade de consultar o regimento para tirar essa dúvida? Ah, sim. Por favor. Corrião. Deixa eu voltar, porque aí o vereador Volney acompanha a liderança, mantendo o veto, por entender realmente a questão do recurso destinado não é suficiente para a construção. Esse ano de pandemia, nós temos as limitações de contratação de pessoal, então também não seria possível construir e equipar com o pessoal. Então a gente estaria aprovando uma matéria que na prática não ia ter operacionalidade. Ao mesmo tempo, acompanho, eu acho que todos aqui acompanham, a proposição da vereadora Carol Pires, da audiência pública, de forma urgente, para a gente juntos encontrar uma solução execuível para essa matéria. Então, recapitulando os votos, agora foram 9 votos a favor da manutenção do veto, 8 contra e 1 abstenção. Veto mantido. Indo para a última matéria, de votação na tarde de hoje. Pela ordem, senhor presidente. Antes de fechar, seria interessante a solicitação do nobre vereador Gabriel César,
Claro. Pela consulta do regimento, né? Só para a gente, porque outras matérias dessas virão e a gente não terá mais essa dúvida. Pois não. Se for o caso, senhor presidente, adiantar a próxima matéria e quando chegar a consulta a gente... A matéria, como é da mesma ordem, a próxima a gente vai ter a mesma problemática, poderemos ter a mesma problemática, então é importante constar o regimento. Com a palavra, o vereador Gustavo Negócio para esclarecimento da matéria. Como é que é? Partir. É a lei orgânica, que é superior e hierarquia ao regimento interno. Senhor presidente, eu não sei se há essa possibilidade no regimento, mas a gente ter que um procurador possa falar sobre a questão da inconstitucionalidade. Porque o parecer deles, da procuradoria, foi contrário, foi para a derrubada do veto. Então os procuradores da casa, que têm propriedade para falar do assunto também, não querendo menosprezar os colegas vereadores, mas eles votaram contra a derrubada do veto, justamente por ter indício de inconstitucionalidade. Então vai ficar uma situação difícil para a gente. Senhor presidente, aqui na lei orgânica do município, aqui no artigo 54, parágrafo 4, o veto é apreciado em sessão dentro de 30 dias, a contar da data do recebimento da comunicação, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, que nesse caso seriam 10 votos. Se for pelo regimento da casa, seriam 2/3, que seriam 12 votos. Só para esclarecer. Não, o que o presidente aqui pediu para o líder da casa e o vereador Ítalo questionou aqui foi a votação. A gente já passou a questão da justificativa, do voto, isso daí já foi passado. Estão falando aqui da maioria da votação, quantos votos derruba e quantos votos mantém. Eu acho que a questão da votação já foi ultrapassado já, eu acho que já foi resolvida. Pela ordem, vereador. Mas a questão, na minha fala, eu falo justamente sobre isso, que é inconstitucional esse veto. Então a gente foi debatido antes. Então tem que saber como é que vai ficar a situação, que é inconstitucional essa questão do veto. Não pode ser vetado porque não houve a justificativa. Houve a justificativa do líder, excelentíssimo senhor vereador Michael Borges, mas não houve o parecer técnico, não tem nada documentado no parecer, quando foi feito o veto, né? Então eu fico, se os procuradores foi unânime na questão ser contrário ao veto, não estou entendendo o parecer da comissão. Não, mas o que está questionando o que prevaleceu foi a votação. A votação aconteceu, então manteve Só para deixar claro, né, no regimento diz que é maioria absoluta e não qualificada. Então basta ter 10 votos, derruba o veto. Ok, isso aí é ultrapassado. O que ele está questionando aqui é que no futuro teremos questionamento jurídico, porque é inconstitucional. É isso que o pessoal não está entendendo, os procuradores sabem disso. Isso é totalmente inconstitucional, a gente está aprovando aqui, foi aprovado. Porém,
questionamento jurídico teremos e vai ser derrubado lá na frente. Só isso. Então a gente está aqui, a casa está aprovando o negócio. Então cabe a cada vereador assim, tomar suas atitudes futuras. Sério? Entendendo pela soberania. Então, com 9 votos, com o voto do presidente a favor, então é mantido o veto. Tá certo? Então, ok. O que nós estamos discutindo é a questão da inconstitucionalidade por ser uma emenda impositiva. Isso. A presidência entende que temos que seguir na votação pela soberania do plenário, né? Não deixando de lado a discussão jurídica dessa matéria. Eu acho até em forma de uma consulta dos nossos vereadores, podemos chegar num consenso aqui e a presidência já de antemão, de forma verbal, coloca a aprovação do plenário de que a gente faça uma consulta à Procuradoria com relação a essas demandas, com relação à emenda impositiva e o veto, né, o comportamento do plenário. Mas na tarde de hoje a gente tem que seguir... Pela ordem, presidente. Há possibilidade de ser adiado essa votação? Não, porque foi encerrada. Vereador. Foi encerrada. Manteve. Então vamos para a próxima pauta, que é o último item, né, da nossa tarde. Emenda... Senhor presidente, Pois não. O próximo tema é o mesmo. Então, para a gente não cometer o mesmo erro, vamos adiar essa votação do próximo, para a gente poder ouvir a Procuradoria e tal. Vamos colocar no plenário esse requerimento verbal do vereador Ítalo, considerando que o próximo item da pauta é outra emenda impositiva e que pode gerar essa mesma discussão em razão da soberania do plenário, o veto e a emenda impositiva. Essa discussão, todos aprovam pelo adiamento, a retirada de pauta da emenda 092/2020, emenda impositiva 034/2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Não havendo mais matérias a deliberar, a presidência agradece o debate de hoje de manhã e hoje à tarde, né? Os vereadores estão aqui prontos, como a gente reforça, para o bom debate, né? E sai aqui essa lição de que o plenário encaminha para a nossa Procuradoria o corpo de procuradores competentes para que eles possam, enfim, esclarecer se o veto vindo do Poder Executivo em uma emenda impositiva é capaz, junto com a soberania do voto do plenário, né, como é que vai ser feito o encaminhamento desses tipos de matéria. Então, agradecendo a todos, dou o punho encerrado, convidando para a próxima sessão ordinária, na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã.